Muito bem, gente boa, gente bonita, dando prosseguimento aos nossos temas de cartografia. Agora iremos ver exatamente sobre os tipos de mapas. Tínhamos visto nos vídeos anteriores sobre as convenções cartográficas, elementos que nos auxiliam na leitura das informações que os mapas nos transmitem. Agora vejamos sobre os tipos de mapas, porque afinal de contas, um mapa somente não consegue fornecer todas as informações sobre uma área ou um espaço que ele esteja representando. Os mapas representam informações diferentes essas que nós podemos delimitá-las de acordo com alguns apenas, os mais conhecidos pelo menos tipos de mapas. E esses tipos de mapas eles fornecem ou agrupam informações diferentes de acordo com aquelas que o cartógrafo pretendendo transmitir uma informação ou um conjunto de informações, queira transmitir a nós. Vejamos 4 exemplos ou 4 tipos de mapas, que são os mais comuns que nós iremos analisar desde o 6º ano do Fundamental 2 ao 3º ano do ensino médio. Pois bem, aqui nós temos um mapa que a princípio nós reconhecemos ou podemos reconhecê-lo como mapa do Brasil. Dá para ver levemente, um pouco difícil, as divisas entre os estados, mas esse não é o propósito. Dá para ver também os pontinhos pretos representando as capitais estaduais e Brasília também destacada como apenas um pontinho preto. Mas esse mapa ele não traz informações políticas. O título dele nos indica Brasil Físico. As informações que ele nos mostra são informações resumidas pela palavra ipsometria. O que é isso? Ipsometrias são as variações altimétricas ou de altitudes nos continentes ou nas terras emersas, ou seja, nas terras acima do nível do mar. Então, essas variações de cores correspondem às variações altimétricas no território representado, nesse caso, o território brasileiro. Os tons de verde mostram as áreas de menores altitude, no caso, planícies, que vai de altitude de 0 a no máximo 200 metros de altitude. E quanto mais as cores vão mudando, cada conjunto de cores representa um tipo de altitude ou variação altimétrica ou ipsométrica diferente. De 0 a 200 nós temos as áreas verdes, que são as planícies. Esse bege claro que vai de 200 a 500 são planaltos que são os relevos predominantes do território brasileiro, planaltos de altitude pouco elevada. De 500 a 1000 metros nós temos os planaltos de altitudes médias, pelo menos em parâmetros brasileiros, que são esses beges escuros aqui, que pegam, por exemplo, o oeste da Bahia, grande parte de Goiás, grande parte de Minas, um pouquinho também do estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e algumas partes interioranas dos estados do Nordeste brasileiro. De 1000 a 2000 metros são esses beges mais escuros, que são as áreas mais elevadas, onde não é por coincidência temos grande presença de chapadas e serras. E as áreas vermelhas, que aqui no mapa são somente essas duas aqui, no extremo norte de Roraima, na divisa com a Guiana Inglesa, ex-Guiana Inglesa, perdão, e aqui no norte do Amazonas, a fronteira com a Venezuela. Aqui, se eu não me engano, é o Pico da Neblina. Pico da Neblina, que é a maior montanha brasileira em altitude. Ela tem algo próximo de 2.993 metros, se eu não estiver enganado. Então, o mapa físico, como nós vimos, ele mostra as variações ipsométricas, ou variações altimétricas, ou variações de altitude no território brasileiro. E cada conjunto de cores corresponde a um tipo de altitude diferente, que vai de 0 até mais ou menos, ou pouco mais, de 2.000 metros, chegando perto dos 3.000 metros. Temos também o mapa econômico, que delimita as atividades econômicas brasileiras por áreas. Daí nós temos essas atividades econômicas delimitadas tanto por cores como também por alguns símbolos. Vejamos alguns exemplos.
Essa grande área verde, correspondente à maior parte da região norte e um pedacinho do Mato Grosso, pela legenda no canto inferior esquerdo, são áreas de economia extrativista, extrativismo que corresponde tanto à derrubada de árvores para coleta de madeira, a retirada de seiva da seringueira, por exemplo, látex para fazer a borracha, e também a coleta de frutos nativos da Amazônia, como guaraná, cupuaçu, graviola e a famosa, magnífica e calórica, ou calórica, bota calórica nisso, uma por dia já dá, a castanha do Pará. Essa grande área rosa-salmão, se nós vemos pela legenda, é agropecuária de alto consumo, ou seja, a produção agrícola e pecuária nessa extensa região, ela abastece primordialmente o mercado interno, enquanto essa área bege ou meio amarelada abastece o mercado comercial, aliás, a agricultura comercial que abastece o mercado externo. Temos também essa linha verde, que se nós olharmos aqui no mapa, podemos entendê-la como essa faixa delimitada, ou esses trechos desses estados aqui da região sudeste e região sul, eles correspondem sozinhos, esses estados da região sul e sudeste, a 80% do PIB, aliás, desculpa, 80% do PIB nessas regiões aqui, ou nessa região específica, mas se eu não me engano, 80% do PIB brasileiro, inclusive, é produzido nessa faixa aqui. Me perdoem o erro ou a imprecisão, mas são muitas informações que nós precisamos de um arcabouço histórico e geográfico prévio para... Um mapa desse, por exemplo, ele não é simplesmente jogado para que você analise os elementos dele por analisá-lo. Você geralmente você sempre terá a aula de geografia sobre as atividades econômicas e nessas aulas o professor utiliza um mapa parecido com esse junto com você, que tem as cores delimitando as atividades econômicas e tem também alguns símbolos, por exemplo, as setas vermelhas que indicam a exportação de minérios e as setas beges, meio alaranjadas, que indicam a exportação de grãos, como por exemplo soja. Temos um mapa demográfico. Demográfico tem a ver com demografia, demografia tem a ver com valores quantitativos da população de um certo país, de uma certa região. Pela gradação de cores que nós vemos aqui, as áreas mais claras elas concentram menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, e as áreas quanto mais escuras vão ficando, e você repara, são as áreas do sul, sudeste e áreas litorâneas, desde Belém do Pará até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, são as áreas que vão ficando mais escurecidas e com o passar da gradação de cores vão concentrando uma maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então as áreas mais claras concentram menos habitantes por quilômetro quadrado e as áreas mais escuras mais habitantes por quilômetro quadrado. E o quarto e último tipo é um mapa que nós vemos bastante, é o mapa político do Brasil. Por que o mapa político? Porque ele mostra as divisões internas ao território brasileiro, como as divisões entre as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal. Mostra o nome por extenso dos estados, ou poderia mostrar pelas siglas, e as capitais correspondentes a cada estado. Nesse caso específico, as capitais estão representadas por círculos amarelos com pontos pretos no centro dele. Isso eu percebo olhando pela legenda aqui. Só um instantinho. Isso. Então as capitais são representadas por círculos amarelos com pontinhos pretos no meio, e a capital federal, aqui olhando com cuidado, é representada por uma estrela de 5 pontas ou um pentagrama. E além disso, as unidades federativas são reunidas em regiões, 5 macro-regiões brasileiras. Dessa maneira aqui, elas foram delimitadas, se não me engano, a partir de 1988. A região sul, representada aqui pela cor roxa, região centro-oeste representada pela cor amarela, a região sudeste representada pela cor rosa, a região nordeste representada pela cor bege, e a região norte, a maior em área, representada pela cor verde. Muito bem, por enquanto é só, daqui a pouco tem mais.